Salve, salve, querida turma! Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique e na nossa aula de hoje nós vamos abordar a unidade 2 que tem como título a agricultura brasileira. Esse capítulo ele acaba revelando para a gente que a agricultura brasileira ela não é algo que deve ser desprezado, muito pelo contrário, é algo que nós devemos tecer, analisar, contextualizar, compreender o processo histórico, né? Identificar as diversas formas de ocupação do espaço agrário brasileiro. A agricultura brasileira, né, considerando seus diferentes sistemas de produção, e aí eu estou falando da agricultura comercial, né, agroindústria, e eu estou falando, né, da agricultura familiar e etc. Né? Ela é responsável por 9% do produto interno bruto nacional. Ou seja, não é algo que nós devemos, né, desprezar. Pode ser uma participação pequena em relação ao montante da economia do Brasil na atualidade, ou ao longo do tempo em que essa atividade do setor primário foi responsável pela riqueza do país. Então, quando a gente vai falar sobre agricultura, né, a gente tem que analisar que houve uma transição do modelo econômico do país, de agrário exportador, para subdesenvolvido e industrializado. O que significa isso? Né? O país se industrializava na década de 50, a agricultura foi ficando cada vez mais dependente dos interesses de capitais de tecnologia. Então, a gente pode afirmar que a nossa agricultura apresenta as seguintes características: alta mecanização, predomínio de gêneros voltados para exportação, e eu peço que vocês fixem essa informação, isso é algo muito importante, né? A nossa produção agrícola está muito pautada, né, numa lógica para atender o mercado externo e não necessariamente alimentar a população. Vide, né, a questão da produção da soja que vira farelo para ração animal, tá? Então, assim, algo que a gente precisa analisar com calma. Destaque no mercado mundial, na produção de café, açúcar, soja, etc. Importação de produtos para abastecimento interno de trigo. Então, por exemplo, o nosso pão diário, né, a pizza e etc. faz parte, né, do cotidiano do brasileiro. Maiores subsídios aos produtos de exportação cultivados em latifúndios, eu vou explicar isso, e grande variedade de produtos, né? Predomínio de climas quentes, subaproveitamento de solos em alguns lugares. A nossa agricultura, ela tem essas características. E aí, queridos, é algo que a gente precisa levar também em consideração, que a agricultura ela se diversifica no que diz respeito à sua produção. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós pegamos, né, o que nós chamamos de Matopiba, né, que é um acrônimo de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A gente percebe que em uma década, né, a soja teve uma expansão de aproximadamente 150% das reservas produtivas e quase quadruplicou o seu volume de produção. Então é uma área de expansão da soja, né? De 2016, para vocês terem uma ideia, houve uma enorme venda, um aumento expressivo do volume da produção agrícola dessa área. Então é algo que a gente precisa analisar também. E a gente percebe que essa área é uma área que né, a questão, por exemplo, do sertão já é uma área já de transição pela floresta amazônica, tá certo? Então é uma área que apresenta certos ecossistemas e biomas delicados, ou própria floresta de transição, né? Um dos nossos maiores recebedores, né, os principais destinos da agricultura, do agronegócio em 2014 foi a China. Então nós temos a zona do euro, Estados Unidos, Rússia, Hong Kong, Venezuela, Japão. Então são parceiros que o Brasil historicamente tem se fortalecido. Em 2020, um dos maiores parceiros brasileiros corresponde à China. A China ela é atualmente um dos maiores parceiros brasileiros. Em 2019, a gente percebe que o Brasil ele apresentou
as maiores produtividades, né, no que diz respeito à parte em grãos, eu estou falando de soja, e aí aquilo que eu falei com vocês, né, que a soja ela é um elemento voltado para atender o mercado externo, e eu estou dizendo mais a questão, né, de farelo, de você ter a produção de ração, a cana-de-açúcar, o refino do açúcar e combustível, né? Nós temos milho em grão, quer dizer, então é uma produção agrícola que ela atende ao mercado externo, por um lado, e por outro, não necessariamente é um elemento crucial para a dieta do brasileiro, né? Não é uma produção necessariamente que vai atender o mercado brasileiro. O Brasil também, né, ele tem grandes exportações para o Oriente Médio, tem demandado principalmente carnes de aves e suínos, açúcar, cereais, incluindo a soja em grãos, a carne bovina. O volume de produtos com destino ao Oriente Médio cresceu muitas vezes nos últimos anos, né? Só entre 2015 e 2016 o volume exportado aumentou 15%. O Brasil, para vocês terem uma ideia, ele é um dos maiores produtores de carne halal, né? Que é uma carne com uma espécie de preparo totalmente distinto em relação às demais. Por quê? Existe todo um ritual para a produção dessa carne para atender o mercado árabe, né? Então, por exemplo, só para vocês que possam ter ideia, existe, até na hora de matar, né, o animal, eles têm uma oração específica, né, para a questão da cultura muçulmana e por aí vai. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne halal do mundo, tá? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é a nossa estrutura fundiária. Professor, o que é uma estrutura fundiária? A estrutura fundiária é a forma como nós temos a organização e a distribuição das propriedades rurais no território, né? Então nós podemos ter propriedades rurais, né, enormes, com mais de 10 hectares. Um hectare equivale, gente, a 10 mil metros quadrados. A gente usa mais a terminologia de módulo rural, tá? Então, assim, só para que a gente possa ter uma noção, um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. E a gente utiliza mais a terminologia de módulos rurais. Então, a partir de 90, passou-se a utilizar uma classificação regulamentada pela Constituição de 88. Ou seja, são consideradas 3 características dos imóveis rurais. Pequenas propriedades, aquela com até 4 módulos rurais, médias propriedades de 4 a 15 módulos rurais e grandes propriedades acima de 15 módulos rurais. No Brasil, a gente percebe que há uma enorme concentração de terra, enorme, né? Então, a pequena parcela da população, ela concentra uma enorme parcela territorial. E isso é muito problemático porque age diretamente essa concentração de terra na produção de alimentos, né? Se um país ele tem de ter a maior concentração de terras, né, na mão de um pequeno grupo, esse pequeno grupo pode utilizar a terra para o seu interesse econômico, né? Então, se eu tenho uma propriedade e eu quero atender o mercado externo e não a alimentação cotidiana do brasileiro, eu vou fazer isso. Então, isso acaba esbarrando com a suficiência alimentar brasileira. Isso é algo muito importante. Então, no Brasil, né, a República do Latifúndio. Por quê, professor? Porque uma pequena parcela da população tem uma grande parcela do território. Então, 60% da terra brasileira está concentrado na mão de pequenas pessoas, né? Então, nós temos aí 27% as áreas urbanas, unidades de conservação e outras públicas, né? E apenas 13% em povos indígenas e pequenos proprietários rurais, né? Uma outra coisa importante que a gente tem que analisar é que a nossa produção agrícola, especialmente o agronegócio brasileiro,
é uma área extremamente mecanizada, né? Muito mecanizada. Isso significa dizer que há pouca utilização de mão de obra efetivamente. A mão de obra ela se dá especialmente nas pequenas e médias propriedades rurais, né? Que trabalham muito com a perspectiva da agricultura familiar. A agricultura é essa que vai atender cotidianamente a nossa dieta, né? Arroz, feijão, etc. Então nós temos os estados campeões de concentração de terra no Brasil, né? Existe um grande esforço em querer, né, perpetuar esse sistema, né? E aí a gente esbarra com aquilo que nós chamamos de violência no campo. A violência no campo ela se caracteriza como sendo um constrangimento ou destruição físico-moral exercida sobre os trabalhadores rurais e seus aliados, né? Essa violência ela está relacionada aos diferentes conflitos registrados por questões de terra, água, trabalho, seca, garimpo ou protesto dos trabalhadores, né? Então, mais de 50% dos conflitos no território do Brasil ocorrem nas regiões norte e nordeste, né? Pois essas são as áreas com maior concentração de grandes propriedades rurais e imóveis produtivos. Aí é óbvio, né? A Constituição ela sinaliza o seguinte para a gente: o imóvel ele não pode estar ocioso, né? Se ele tiver ocioso, ou seja, se ele tiver vazio, sem nenhuma produtividade, né? Se ele está ali sem nenhuma, é o que nós chamamos de função social, se ele está ali vazio, sem nenhuma função, sem nenhuma produtividade, se ele não exerce, se ele está improdutivo, teoricamente, a União, o governo federal deveria multar essas propriedades, proprietários rurais, né? E fazer, depois de inúmeras multas, enfim, alguns instrumentos jurídicos, fazer uma repartição da terra, essas terras que não têm nenhuma produtividade para camponeses, para agricultores, para a sua própria subsistência, né? Então, áreas com grande concentração fundiária geram esses problemas, né? Então, essas áreas elas acabam apresentando também, né, população muito em situação vulnerável social. Então, encontra-se trabalhadores rurais de várias formas, né, de relação de trabalho e baixos indicadores socioeconômicos, como elevada natalidade, elevado analfabetismo, pequena qualificação profissional e baixa remuneração. Então, a falta de cumprimento da legislação trabalhista e o elevado número de acidentes completa o sofrimento de muitos trabalhadores rurais. Isso tudo se agrava à medida que se observa o distanciamento de grandes centros, né? Então, queridos, encerro aqui a minha aula. Espero poder ter ajudado na compreensão dessa matéria que ela é bem complexa e apresenta complexidades muito relacionadas à concentração de terra no Brasil. Eu gostaria que vocês trouxessem, né, um caso de conflito de terra no campo. Ou melhor, um caso de conflito de terra, tá? Especialmente no campo, na área do campo, tá bom? Um grande abraço a todos e até uma próxima.